Olá pessoal, estamos de volta aqui no Vale Comics com o Bruno Henrique, que não é um jogador, mas é uma pessoa também muito talentosa. Você é o tecladista, músico e você traz muitas músicas de videogames, não é isso, Bruno? Exatamente. Eu a vida inteira estudei música, a vida inteira eu joguei videogame também. Aí eu falei, vou juntar as duas coisas pra ver no que dá. Aí deu isso. O que tua mãe achou disso? Porque minha mãe, quando eu ficava jogando videogame, mãe, isso é trabalho, mãe. Não é. Você tá perdendo a tua vida, perdendo aí, vai estudar. Como é que foi isso? Minha mãe, ela achou que eu tava voltando a ser criança. Como assim? Você tá voltando a ser criança com isso? Cadê aquelas músicas que você toca ali, da noite ali, do casamento? O que é essas músicas de joguinho? Faz parte, né? Faz parte, né? Mas no final gosta. Depois que vê ali o trabalho, vê a galera emocionada, aí, pô, é legal. Quando a mãe aprova depois, já ganhou, né? Metade do caminho já tá andado, né? Mãe é mãe, né? Da mãe, né? Depois, com certeza. Voltando no início, quais foram os jogos que no início te chamaram a atenção nessa parte musical? Quando que você descobriu essa música de videogame? Cara, excelente pergunta, cara. Olha, apesar de muita coisa ter nascido no Japão, é o berço. Não só da produção dos games, assim, falando de gráfico, programação, mas musical também. Eu descobri que muitos compositores são, na verdade, compositoras. Fiquei muito feliz, mulherada também arrebentando no Mega Man, no Castlevania. Nossa. Vários jogos, Street Fighter, Yoko Shimomura. Legal pra caramba. Mas um compositor que mora no meu coração, ele é um britânico, é o David Wise, do Donkey Kong Country. Nossa. Começou com o Punch-Out. Lembra aquele jogo? Nossa. Jogaço antigo, legal pra caramba. E aí depois veio essa trilogia linda, maravilhosa, que o criador do Donkey Kong não gosta. O criador do Donkey Kong não curtiu o Country. Muito esquisito, né? Como assim? A gente amou. Nossa. E o David Wise, que já trabalhava lá pra Rare, fez essa obra-prima, que é a trilha dos três, né? E eu falei, poxa, isso daí é coisa de outro mundo. Eu quero fazer isso. Nossa. Eu quero tanto fazer o cover, como eu também quero criar música assim. E aí, principalmente na época da pandemia, que a gente passou por uma fase muito difícil. Nossa, imagina. E a gente, imagina. E eu falei, vou aproveitar para fazer alguma coisa nova e vou aproveitar para pegar e tirar da gaveta aqueles projetos. E aí eu aproveitei, vou montar um projeto de cover de trilhas. Uau. E também para eu estudar e compor as minhas. Tá aí. Deu nessa brincadeira aqui de hoje. Essa brincadeira que, nossa senhora, você citou duas coisas que eu gostei, eu quero tocar nesses dois assuntos. O primeiro assunto que você citou, né, a questão da pandemia. Eu me recorri aos videogames na pandemia. Eu fui zerar uns jogos do Mega Drive que eu tinha deixado para trás. Vou aproveitar esse tempo a mais. O videogame, a música e o videogame também te ajudou muito em passar por esse 2, 3 anos de pandemia aí? Como é que foi isso? Então, ela foi crucial. Porque quando eu fiz esse projeto, eu queria gravar trilha. Então entrava filme, série e os games. Aí eu falei, vou aproveitar para entender de uma vez por todas o que é esse universo da música. Não como ouvinte, mas agora como um estudioso e uma pessoa que vai tentar reproduzir com fidelidade e até um pouco mais de criatividade. E olha, me fez bem demais. É um universo que estava escondido. E olha que eu estudo música a vida inteira. Nossa. E você citou, né, vários jogos que, o pessoal da minha geração, nossa geração aqui, acho que cada nome que você citou, alguém derramou uma lágrima. Porque tem a questão muito do saudosismo que puxa essa volta do 8 e 16 bits. Como essa questão do saudosismo, como isso está ajudando a trazer de volta todo esse universo de jogos e também da música lá de trás para agora, né? Porque agora tudo mudou, né? As músicas são diferentes, os jogos são diferentes, mas a gente não esquece dos clássicos, né? Não. A maior prova disso é que semana passada eu terminei, eu peguei uma encomenda, agora estou pegando composição agora. Uau. Perdi o medo. Uau. Então tem um rapaz do Sul que entrou em contato comigo e ele está fazendo um jogo bem assim, ele até inclusive quer lançar pela Nintendo Switch, mobile, enfim. É um jogo de um porquinho, bem assim, a aventura dele, resgatando a mãe, bem bonitinho, fofinho, pixel art. Bruno, me indicaram você faz a trilha? Eu quero 8 bits, hein? Vamos lá. Fiz, ele gostou, aprovou. E eu pensei assim, poxa, como é que pode em 2022 alguém comprando um pacote de músicas chiptune? E o cara gostou, eu gostei, mostrei para meus amigos, todo mundo curtiu.
Então, quer dizer, tem coisa que é que nem vinho. Envelhece bem, né? E é engraçado que, obviamente, essas músicas lá atrás eram criadas em cima dos limites da tecnologia daqueles consoles e hoje é reproduzida não como limite tecnológico, mas como conceito, né? Exatamente, como eu comentei, a pixel art. Inclusive, eu sou um desenhista frustrado, né? Na verdade, eu queria ser um desenhista. Somos dois, então. Ah, é? Somos dois. Poxa vida. Eu sou mais que frustrado, eu sou resignado mesmo, realmente não tenho talento. Uma coisa mais de resignação do que a frustração em si. É fogo, né? É fogo, né? É complicado, mas eu comecei no desenho, não deu certo, mas eu sempre mantive o contato. Tanto que no canal, a Thumb, os desenhos são meus. Ah, que legal. Mas assim, é uma cópia, mas assim, um pouquinho do meu jeito. Pra não perder esse contato, porque eu amo desenhar. Também. E eu comecei a ver e conhecer a pixel art. Ela segue exatamente isso que você falou. Por que você vai trabalhar numa resolução de 150 por 150? Em uma era do 4K, mas dá cada resultado bonito. Dá, né? Dá cada resultado muito bonito. E imagino que com a música é a mesma coisa, né? Igualzinho, é a mesma ideia. Qual que é a dificuldade, por exemplo, assim, aquelas músicas tinham aquelas características de som por causa dos chips de som daqueles videogames, Exatamente. dos reprodutores. Como esse processo de você usando hoje os equipamentos modernos para reproduzir aquele tipo de som, para se tornar, como você disse, uma questão fiel, né? Ser fidedigno e não ficar, digamos, moderno demais. Da pessoa perceber com o ouvido, não, isso aqui está usando um processo que é realmente moderno, não tem nada a ver com aquilo, né? Caramba, cara, que pergunta, hein? Que pergunta difícil, perguntas fáceis. Né? Pergunta linda. Essa pergunta foi a minha jornada nesses 2 últimos anos. Uau. Se você olhar o projeto Games Músicação, o primeiro cover nosso é do Sonic. Spring Ear Zone. Já começou a rodar na minha cabeça essa música aqui. E o que acontece? Eu fiz um cover baseando no que eu sabia de música e soou assim, legal, mas moderno. Conforme eu fui estudando, entendendo o processo dos canais, tudo era monofônico. Para começar, cada canal só te permitia uma nota. Era tipo, é como a nossa voz, a voz humana. A gente só vai reproduzir uma nota de cada vez. Sim. Se você está reproduzindo 2, está com o espírito no corpo. Uau. É uma boa forma de você diferenciar quem está com espírito ou não. Concordo. Então era assim que o Super Nintendo, o Mega Drive, o Nintendinho trabalhava. Eram 8 canais, por exemplo, e cada canal era uma nota. Então se você quisesse fazer um acorde, um violão tem 6 cordas, você já gastava 6 dos 8 canais de som. Loucura. E aí o resto da música. Então você tinha que usar muita criatividade. Então, para você... Não só a música, os efeitos que vinham junto, né? Exatamente. Tava falando até para um amigo meu hoje, o fato de você ter uma taxa de bits muito pequena para os samples, quando o som era sustentado mais de 1 segundo, ficava horrível. Se você presta atenção, quando você for jogar lá, você vai perceber que os sons mais longos, eles vêm todos com chiado. Entendi. Não adianta, qualquer coisa, a fala, o efeito sonoro. Então você começa a perceber... A vida toda eu escutei isso, mas eu não tinha ouvido a explicação. Ah, agora você sabe. Isso a vida toda. Isso daí é o quê? É uma carência em resolução sonora. É tipo você pegar uma imagem e baixar a resolução dela. O que acontece? Ela fica estourada, né? É assim que fica o som. Por isso que as músicas sempre tinham notas mais curtas. Se você pegar uma nota lá e sustentar, ela fica irreconhecível. Entendi. Então você tem que entender dessas coisas. Equalização, corte de frequência, usar os sons monofônicos. Ah, eu vou usar um reverb. Não. Não tinha na época. Não tinha. No máximo um delay. Uau. Só isso. Imagina a dificuldade dos jogos, citou aqui antes da conversa o Rei Leão, né? Que o compositor do jogo tinha que adaptar a canção do filme. E adaptar para isso, né? Exatamente. Imagina a dificuldade. Não, é incrível. No jogo do Rei Leão, quando eu fui jogar, já com essa cabeça, eu falei, vou prestar atenção na trilha, porque eu tenho esse cartucho. Esse eu tenho. Que inveja. Eu tenho um Super Nintendo só com ele. E eu falei, caramba, ficou bom. É lógico que na música de abertura do menu tem o sample da voz, que foi tirado do filme. E se você prestar atenção, é bem chiado. Aí você já vê o que a gente está falando. Mas a adaptação dos timbres ficou perfeita. Essa ideia de você fazer chiptune, por que está fazendo tanto sucesso até hoje? É um mundo novo sobre o mundo que existe hoje de música. Por isso que você fala, pô, é uma coisa estilizada. E tudo que é estilizado, a gente gosta demais, né? Acho que o estilizado ajuda a se tornar mais atemporal.
Exatamente. Né? Ele é fora de rótulos. Ele funciona de uma forma mais... Não funciona só pra gente que é da época, eu acho que até pro pessoal mais jovem. A gente é suspeito, né? A gente é suspeito, tudo bem, isso fez parte da nossa vida. Eu escutei mais essas músicas modernas de games, naturalmente, né? Uhum. Não foi nem forçado, foi simplesmente por estar na frente do videogame Sim, jogando, sim. né? Agora que você participa dos eventos, você se apresenta aí, né, em palco e tudo mais, tem o teu projeto, qual que está sendo a recepção dos mais jovens? O pessoal que está nesse universo de games, mas o universo de games que eles conheceram já é um universo mais moderno, é o universo do CD pra frente, que daí a questão musical muda totalmente, né? Olha que interessante. Tem um rapaz que grava comigo nesse projeto do Games Moscação, que é o Gilberto. Inclusive, manda um abraço para ele, que é um músico talentoso. Ele topou, ele faz a parte cantada das músicas, guitarra e voz, e também me ajuda na mixagem, que a gente está aprendendo a fazer sozinho, certo? E aí, esses dias ele falou assim, Bruno, ele tem 2 filhinhas lindas, maravilhosas. A Mel, eu fui mostrar para ela o Super Mario, e ela perguntou assim, quem que é esse tiozinho baixinho bigodudo? Então você já imagina que não tá fácil a coisa. Não tá fácil. Esses dias perguntaram uma menininha, quem que é o U2? Que banda é essa? Novos tempos. Ou pior, quando reconhece, mas reconhece já colocando no tempo histórico. A banda que o meu avô curtia, o meu pai curtia. Eu já escutei muito isso. E isso envelhece mais ainda. Ou traz um certo respeito também. Também, né? Pode ser. Eu fiz 2 apresentações oficiais até agora com esse show. Esse show é muito novo. Espero fazer bastante. Vamos torcer aí. Eu fiz a primeira apresentação no Cláudio Santoro, em Campos de Jordão. Eu toquei lá algumas vezes, até com orquestra e tudo. Entrei em contato, eles toparam, vendi o projeto. E aconteceu uma coisa muito interessante que tem a ver com o que a gente está falando. Tinha lá na frente um cara mais velho, a gente, assim, e o filhinho. Os dois estavam curtindo. O pai estava adorando. Nossa, estava... A criança, ela estava... O que eu prestei atenção, assim? Ela estava parada. Então, assim, é lógico que não vai ter aquela memória afetiva, mas eu acho que impressiona. Porque é diferente, né? E uma coisa também, as músicas tinham que ser muito curtas. No máximo 1 minuto, repara. Sempre era 1 minuto. E o resto é looping, né? Tudo era looping. Repetindo. Tudo era looping. E aí o que acontece? As coisas tinham que ser muito... Você tinha que, em 1 minuto, passar toda a mensagem da música. Então acho que isso daí trouxe uma herança muito forte para essa ideia de fazer música. Por isso que não importa, assim, 2050, 2070, eu acho que ainda vai ser. E as duas coisas, né? O fato de você ter que dar esse recado no espaço de tempo curto, então você tem que chegar arrasando, né? Você não tem tempo perdido nessa música. Não. E o fato de repetir, né? A repetição também ajuda na preservação da memória, né? Quanto mais a gente repete, mais a gente vai fixar na nossa cabeça, ajuda a manter essas músicas, né? Até hoje, né? Por isso que colou infernalmente na cabeça da gente. Virou uma coisa que ninguém tira mais. Do Pac-Man lá, então. Repetição eterna. Exatamente. Estava comentando com você, isso da repetição é tanta e de ficar gravado na nossa memória, é que quando eu escuto essas músicas, eu não escuto só a música, eu escuto também os sons, os efeitos sonoros. Vem automaticamente, né? Não tem como dissociar, tem hora, né? Não. Tanto que no canal eu comecei gravando as músicas, beleza. Aí depois, a pedidos, eu comecei a gravar as músicas e no vídeo tinha um recorte da gameplay. Quando eu comecei a montar esse show, eu falei, tá faltando alguma coisa. Aí eu fiquei lá, pesquisando, recortando os efeitos. Deu uma diferença. Daí mexe mais ainda com a memória afetiva. Eu escuto a música lá do Mario 64, eu gravei no canal, né? Hoje eu não consigo ouvir ela sem escutar lá o Here We Go! Não tem como, cara. É muito legal isso, né? E você acha, você que tem mais, né, o ouvido de compositor, de tecladista, você acha que os efeitos sonoros eram pensados para ter essa conexão com tão poucos canais, de se integrar melhor com a música do que é feito hoje? Porque hoje você joga em canais diferentes. Sim. A economia era a palavra-chave. A empresa, até hoje, né? Você pega os desenvolvedores indies, né? Eu dei uma fuçada boa, assim, porque como eu quero trabalhar para eles, então eu queria entender. E até hoje, para o desenvolvedor indie que não faz jogo AAA, economia é o que faz você ganhar dinheiro. Quanto mais leve o jogo, quanto menos você usar de memória e processamento, melhor. Então os efeitos dos jogos antigos e dos desenvolvedores hoje, que tem estúdios pequenos, eles são muito pensados, muito reaproveitados.
Quer um exemplo bobo, assim, interessante? No jogo do Super Mario, Ah. se você olhar o sprite da nuvem, é o mesmo da grama. Ah, sim. Só mudou a cor. Quando eu descobri aquilo, Meu Deus, né? eu falei, cara, Meu genialidade é tudo. Nossa, meu Deus, né, cara? Eu lembro, no Phantasy Star do Master System, a dificuldade que era pra Tectoy, ela trouxe em português o jogo. A diferença é que o limite de memória do jogo era tão curto que eles tinham que encurtar o texto em português, porque você não tinha memória para colocar o texto nas caixinhas. Que loucura, cara. E o negócio, tipo assim, 2 megabytes, assim, 4 megabytes, eu acho, no Master System. Então, assim, se o texto fosse do mesmo tamanho que era do texto americano, em português tinha mais palavras, já sim. passava do total de memória do cartucho. Então era Então a muito gente tinha que pesado. cortar a palavra para encaixar. Olha o tipo de economia que era isso? preciso. É loucura, Loucura total, né? Isso foi uma coisa interessante. A Tectoy foi muito pioneira nessa coisa de trazer as coisas, os jogos, né, em português pra Sim. gente. Tem versão da Turma da Mônica, né? Certamente, né? Dos Que era jogos. jogos do Wonder Boy, né? Isso, exatamente. traduzidos. É bom conversar com gente que entende, né? Não. É muito legal. É bom, eu que tenho que dizer isso. É bom conversar com gente que entende. Nada, eu tô que aqui isso. só como apreciador da arte. Que legal. E aí o que acontece? Hoje em dia qualquer jogo, inclusive a galera brinca que o jogador Nutella é aquele que se não tiver no português BR eu não jogo. Que isso, era um sonho. Eu joguei Final Fantasy VIII em japonês. RPG em japonês é um tiro na testa. Eu joguei o 10 em japonês. Que loucura. Loucura total, né? Loucura total. Falando assim, você acha que a música, eu acho que tem tons mais universais. Você citou a questão das línguas, né? Português, japonês, inglês. A música, eu acho que é uma questão mais universal, né? Independente da origem da música, todo mundo. A questão da música dos videogames não é muito diferente, né? Ela também funciona de uma forma universal, né? Você citou, apesar dos japoneses serem, digamos, a meca dos videogames, muitas das músicas que a gente conhece são ocidentais, né? Você citou aí o caso do teu autor favorito britânico, né? Sim, temos... A música do videogame também é essa questão que fura as barreiras culturais? Nossa, demais. É muito interessante porque se você pegar até a história da Nintendo, ela precisava, da Nintendo não, da Sega, perdão, uma resposta ao jogo Super Mario. E eles contrataram na época um americano que mexia com marketing para criar uma forma de eles ganharem espaço. E uma das primeiras coisas que ele falou é o seguinte: olha, vocês têm que pensar mundialmente, globalizar a ideia. Não é só no Oriente, mas no Ocidente. Então o que acontece? Muitos títulos novos começaram a sair de ideias totalmente diferentes. Por exemplo, naquele medley que eu fiz lá de competição, que eu falo lá do fator competição, começa com o tema do Ryu, que é um tema japonês. Sim. E termina com um tema espanhol, que é do Sunset Riders. Que fantástico, cara. E é legal, cara, porque assim, sabe o que eu acho mais interessante da música dos games? A do Super Bomberman, Uau. que também é uma japinha lá, ela fez um negócio bem Psytrance, lá as músicas são bem eletrônicas. Sim. Eu pensei, o que deu na cabeça dela de achar que isso tinha a ver com os menininhos bombas? Mas deu muito certo, né? Deu. Mas isso que é legal, não é música eletrônica, não é música espanhola, não é música japonesa, é uma música nova. Que mistura tudo e vai além, né? É um world music novo. Nossa, e é por isso que sobrevive, né? Exatamente. Falando um pouquinho da tua carreira fora da questão das músicas e videogames, o que você mais gosta de fazer fora desse universo de games na relação da música? Com relação à música? Então, a minha paixão sempre foi muito compor e produzir. Tanto que, assim, eu trabalho com a música aqui na região há 12 anos. Comecei com banda de rock, aquela coisa que todo adolescente faz, né? Aí eu quero estudar, quero crescer. Eu comecei a tocar de tudo, literalmente. Que nem eu brinco, né? De Elis Anitta. Uau. Né? Porque eu já toquei em especial de Elis Regina, já toquei em carnaval tocando as músicas da Anitta e não, vai longe. Nossa. Entendeu? Casamento, enfim, né? E aí o que acontece? Eu vi que, a parte que eu mais gosto é a parte de produzir, de deixar uma coisa que, teoricamente, tá legal, em algo que vai tirar lágrimas dos olhos das pessoas. Então o que eu mais gosto de fazer é compor e arranjar. E devagarinho, não é fácil, porque assim, eu trabalho como músico freelance, eu toco, e é uma areia movediça. Porque é muito repertório, cara. É muita imagino. música pra tirar. Eu imagino. Ontem foram 2 casamentos.
Uau! Foram mais de 20 músicas ali, aí tem que ler partitura, tem que tirar de ouvido, tal. Então eu fico brigando comigo mesmo para dedicar mais tempo a compor e arranjar. E eu acho que tá chegando a hora. Ó, que bom, né? Que bom. Você citou um termo que eu achei muito bacana, a questão da emoção da música, né? Nosso relacionamento com a música é mais emocional do que racional, não é? Totalmente. Né? A música, ela inspira emoções mais do que uma reflexão racional. Com certeza. Eu estudei muita teoria. Eu confesso que eu sempre fui muito nerd, assim, porque eu pensei assim, pô, eu quero entender como é que funciona esse troço. Então eu estudei muita teoria. Tanto na parte mais erudita, mais popular, em questão de harmonia, leitura, formas musicais, legal pra caramba. Olha, é o que todo profissional de qualquer área devia fazer. Porque as pessoas falam, mas por que eu vou estudar música? Para com isso. Não. Eu faço tudo de ouvido. Mas alguém vai te dar ordem, e esse alguém que te dá ordem é alguém que estudou, ele sabe as notas, e você não. Provavelmente. E aí o que acontece? Se você pensar muito nisso, você vai pensar assim, pô, eu tô querendo fazer isso porque essa estrutura é assim, assar. Eu tô pensando muito em matemática, porque música é matemática, né? Uhum. Mas o resultado não mexeu comigo. Então, você começa a perceber que o caminho mesmo da coisa é a alma do negócio, alma, não né? adianta. É a alma do negócio. A teoria ela vai dar aquele empurrão, aquele super empurrão. Mas é a emoção que tá lá na frente. E falando em emoção e empurrão, eu acho que tem as duas coisas no que você está fazendo aqui no Vale Campus, na apresentação dos 8 aos 128 bits, que você não só traz as músicas, como você traz também esse histórico das músicas, de como foi o processo tecnológico, o background de tudo, que é essa parte do conhecimento, né? Como é que funciona a fusão das duas coisas? A emoção de apresentar as músicas, mas também o conhecimento de trazer para o pessoal como essas músicas foram feitas e tudo mais. Olha, a evolução disso, né? Sim, eu acho que quando a gente soma essas duas coisas, a gente começa a dar mais valor para aquilo. Porque até então, quando eu era criança, assim, eu vi amigos meus falarem assim, é musiquinha de jogo, olha aquele sonzinho ali, nossa, a pessoa nem falava chiptune 8 bits, ela falava aquele sonzinho eletrônico, aquela coisa. Mas quando você começa a entender o porquê, a história, você fala assim, caramba, vou respeitar. E começa a gostar. Foi o que aconteceu comigo. Porque assim, eu sempre me imaginei assim, vou fazer minha carreira tocando jazz, tocando rock and roll que eu gosto, tocando fusion, rock progressivo, tudo. Aí eu conheci essa ideia, estudei e falei, poxa, que genial, cara. Fantástico. Hoje eu me vejo fazendo isso. Fantástico. E quero que as pessoas também conheçam isso. Eu quero que mais pessoas vejam você fazendo isso, para dar cada vez mais apreço a essa arte que a gente gosta tanto, né? Que é a arte das músicas dos videogames. Encerrando um pouquinho aqui, né? Eu tenho que te perguntar isso, pergunta mais besta possível, mas tenho que te perguntar quais são as suas músicas de games favoritas. Você já citou algumas aí, Donkey Kong, que você gosta e tudo mais. Pode ser top 50? Pode ser, temos tempo. Não, eu tô brincando. Eu vou citar 3. É legal a gente filtrar aqui, senão a gente começa a falar. Nossa. Mas assim, são músicas que eu acho relevantes no universo da música. São músicas que não são nem minhas prediletas, mas são músicas que eu sinto que elas ajudaram muito. E a gente é grato, a gente como ouvinte, né, desse som. Eu acho que uma delas é qualquer música do Donkey Kong Country 2. Trabalho maravilhoso. Certamente. Do David Wise. Qualquer música do Mega Man X, principalmente do X4 pra frente, que eu acho uma obra-prima, assim, as timbragens. Nossa. A gente né, o meu instrumento é o teclado, né? Então eu gosto muito dessa coisa de sintetizar sons, de programar teclado. É uma verdadeira aula. Verdadeira aula. Então as músicas do Mega Man X, como o tema é sci-fi, né? Sim. Tem tudo a ver. Tem muito, mas... Inclusive eu até falo assim, olha, se alguém quiser me contratar pra fazer músicas de games, deixa eu fazer alguma coisa estilo Mega Man, por favor. Sci-fi pra frente, assim, né? Pô, sci-fi pra frente, assim. Eu tenho certeza que vai sair coisa legal. Vai sair coisa legal. E deixa eu ver a terceira. Cara, nem era. Mas depois de hoje, eu acho que a trilha do Shadow of Colossus, cara. Sério? Que legal, depois de hoje, depois do arrepio que eu senti tocando a última legal, música do show, cara. De novo, a importância da emoção da música, inclusive pra você. E é legal que trouxe, por exemplo, nessa última música, a ideia da música orquestrada, que eu também acho demais, né? Fantástico. Eu comecei estudando música erudita também, e eu acho maravilhoso, assim, essa influência dela. E nesse trabalho,
eu vejo uma atualização da música clássica. Nossa. Os conservadores não, mas eu vejo. Eu ia acho te legal. perguntar isso, assim, né? Eu sempre imaginei que os grandes compositores clássicos, se nós estivesse aqui hoje, estariam fazendo trailer de filme e também de videogame. Com certeza. Bach faria, Beethoven, entendeu? Porque é uma coisa que tem sentimento puro. Compositor, ele quer emocionar as pessoas, ou a si mesmo também, lógico. Até porque a ideia de música clássica mudou com a passagem do tempo. Eram músicas populares lá atrás. Isso, exatamente. A música popular agora é a música de novela, filme, videogame, né? Antes era ópera. Antes era ópera. Quer dizer, a gente ainda está falando a mesma língua. Só mudou a mídia, só mudou a forma. Então, com certeza, essa forma mais purista de pensar, espero que ela caia por terra, porque ela só atrapalha. Primeiro que a gente não tem que ficar dividindo clássico e popular. A gente tem que pensar em música. E nos games, nos filmes, documentários. Inclusive eu participei também uns meses atrás também de um curta maravilhoso Legal, também. legal. Era drama, assim, sabe? Outra pegada, outro Nossa, mundo. imagina. A gente tem que curtir porque tudo é maravilhoso. E se tem orquestra, se tem, que nem no Cyberpunk, que é bem eletrônico. Sim. Se tem nos jogos antigos, aqueles sons, aqueles samples em baixíssima resolução que a gente ama. Tem que curtir tudo, não tem limite. Não tem limite. Aliás, né, falando em questões de limites, eu acho que você prova o quanto que você passa de todos esses limites e de forma super competente, ao ponto que você está sendo indicado a outros projetos, como você citou no início da nossa conversa, que você foi fazer lá o jogo indie por indicação, né? A indicação é o pessoal está curtindo e referendando o teu trabalho. Sim, sim. Isso é bastante legal, né? Não, demais. Isso daí é uma energia. Minha esposa, ela acompanha eu todos os dias, essa loucura minha aí. E cada vez que acontece alguma coisa do tipo de uma pessoa me procurar, né, de eu mostrar esse lado meu também, de compositor, de mostrar um projeto aqui, uma coisa ali. Às vezes eu componho. Esses dias eu postei no meu Instagram uma música estilo lo-fi. Eu adoro ouvir lo-fi de madrugada. Uau. Que é um estilo de música. O que é lo-fi? Se você traduzir para o nosso português, é uma gravação de baixa renda. Com chiado, som de fita, Sim. aquele som trêmulo. Sim. E hoje virou também um estilo de música. É a questão, de novo, né? O que era o limite tecnológico, hoje é o conceitual, né? E eu descobri assim, eu mandei pro baixista que toca comigo, numa banda lá que a gente sempre faz som, e ele ficou muito emocionado, muito. Primeiro porque ele perdeu o pai dele, né? E o pai dele era tecladista. E eu conversei muito com ele sobre isso e tudo mais, dei força, lógico, né? E aí ele falou assim, cara, isso me lembrou muito meu pai, mas não era, mas tinha que ser esse som. Sabe, essa sonoridade, essa ideia, pô, isso me remeteu de... Eu não sei, ele falou, não sei explicar, tô chorando aqui. Falei, cara, missão cumprida, cara. Fantástico. A música a gente tem que curtir mesmo, explorar, ela é imensa, ela é enorme. E agora, saindo do palco, terminando a entrevista aqui, missão cumprida também, né? Fez a tua parte hoje da melhor forma possível. Agora eu tô conversando, eu tava quieto até antes do show. Eu tava um pouco nervoso, é lógico, né? Porque eu sempre me apresentei com muita gente. Apresentar sozinho é um desafio. Conversar com o público é um desafio. É outro desafio, uma mais ainda, né? Porque instrumentista, cara, repara pra você ver, é tudo quietão, né? Sim. Fala pra caramba, enche o saco no camarim, no bar, no boteco, ali nos amigos. Instrumentista adora o cara do vocal, né? Tem um cara do vocal na frente. Entrou no palco. Não, a gente tem que conversar, a gente tem que mostrar o potencial também de cada tipo de personalidade na música. E, nossa, eu tô muito feliz pra caramba. E você está provando que também você é um bom comunicador com esse papo super bacana que a gente está tendo aqui. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Pelo seu trabalho. Espero que apareçam outras propostas e outras pessoas te indiquem para todo mundo depois da nossa conversa. Agradeço a energia. Agradeço. Obrigado, gente que está nos assistindo. Valeu, Voltamos gente. Daqui a pouco com mais Vale Comics.